Amados e queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Meu nome é Felipe Pereira e eu quero falar hoje com vocês sobre um assunto um pouco delicado, mas que vale a pena ser tratado por nós. Um assunto que sempre esteve presente em toda a história e que está muito presente nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo, nesse momento de aflições, de dificuldades. E esse assunto é sobre a depressão. Eu quero perguntar se você sabe o que é depressão. Depressão ela é uma coisa que ocorre que deixa uma pessoa triste, muito abatida, aflita e que muitas vezes ela pode até causar a morte. Ou a pessoa ela se mata ou a pessoa ela pode morrer de profunda tristeza, de amargura. Quando uma pessoa ela tem depressão é como se criasse ao redor dessa pessoa uma bolha que impede dela se relacionar com outras pessoas, como se criasse uma bolha que impede essa pessoa de viver. E eu quero falar para vocês sobre a depressão, mas não sobre um assunto qualquer, não sobre coisas banais. Mas eu quero que você saiba que você não é o único que passa por isso. No Brasil, muitas pessoas passam, mas não só no Brasil, mas em todo o mundo passam por essa crise. E eu quero que você saiba também que na Bíblia muitas pessoas tiveram depressão. E o primeiro dessas pessoas, desses homens, porque na Bíblia muitos homens e muitas mulheres tiveram. E o primeiro desses homens que eu quero citar é o rei Davi. O rei Davi ele é tido como um homem segundo o coração de Deus. Davi ele nunca escondeu as suas frustrações, as suas mazelas no decorrer de algum dos seus salmos, como por exemplo no Salmo 38, versículo 4, ele lamenta que as suas iniquidades são como cargas pesadas. É aí que nós devemos se lembrar da Bíblia quando nós estivermos como o rei Davi. Quando a gente estiver pensando que as nossas iniquidades, os nossos pecados são como cargas pesadas para nós, são como cargas que são maiores que nós, são mais pesadas do que a nossa força, do que nós podemos aguentar, suportar, nós devemos lembrar que a Bíblia diz, Jesus disse que ainda que a gente passe por dificuldades, ainda que o nosso fardo seja pesado, nós devemos nos agarrar com ele, porque ele disse que o fardo dele é suave e o jugo dele é leve. Lá em 2 Samuel, no rei Davi, ele lamentou a morte de um dos seus filhos, um que foi fruto do adultério dele com Batseba. Lá em 2 Samuel, no 12, do 15 ao 23. E Absalão, que foi morto em uma emboscada. Em 2 Samuel 18:33, ele questiona por que não morreu no lugar do herdeiro, que no caso seria Absalão, mas depois se passou a ser Salomão. Que no caso Salomão também nem era o filho primogênito dele, mas isso não vem ao caso agora porque foi um propósito de Deus, foi um plano de Deus, e quando é um plano de Deus nós temos que obedecer. Como bem sabemos, o rei Davi ele foi escolhido por Deus porque ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele não era perfeito, é tanto que Deus não permitiu que Davi construísse o seu templo, porque Deus disse que Davi ele era um guerreiro, ele tinha as mãos dele manchadas de sangue. Mas sabe por que Davi ele era um homem segundo o coração de Deus? Porque ele não desistia de Deus e Deus também não desistia dele. Saiba que Deus ele não desiste de você e você também não deve desistir de Deus. Davi ele não desistiu do Senhor e o Senhor não desistiu dele. E isso que fez que o rei Davi fosse parecido com Deus, tivesse um coração segundo de Deus. Davi ele foi escolhido por Deus não por causa do seu porte físico, não por causa da sua aparência, não por causa da sua formosura, mas ele foi escolhido por Deus por causa do seu coração. Mesmo passando por tamanha tristeza e amargura na alma, ele não desistiu do Senhor, ele não desistiu de Deus. E Deus, ele não escolheu Davi por causa que Davi, ele tinha um bom porte, ele era um homem bonito, um homem formoso, não. Mas Deus, ele escolheu Davi porque Deus sabia que ainda que Davi errasse, ele saberia reconhecer o seu erro e correria para os pés dele, e correria para os pés de Deus. É isso que nós devemos fazer, nós devemos ser como Davi. Ainda que a gente erre, ainda que a gente passe por lutas, ainda que a gente peque, nós devemos reconhecer que nós erramos e que Deus é o único que pode perdoar os nossos pecados. Que Deus é o único que pode nos livrar e nos sarar de tamanha tristeza. Deus não escolheu a Davi por causa do porte físico, porque a Bíblia fala que quando Samuel ele foi escolher quem seria o rei de Israel no lugar de Saul, porque os pecados de Saul
Deus não estava mais querendo Saul por causa dos pecados dele, por causa da desobediência dele. Samuel foi na casa de Jessé, e lá ele viu os irmãos de Davi, que eram homens formosos, bonitos, mas que nenhum agradava o coração de Deus, porque Deus ele não olha o seu porte físico, Deus não olha a sua aparência, Deus olha o seu coração. Eu quero que você saiba de uma coisa. Nós não devemos guardar as nossas mágoas para nós mesmos, porque é isso que causa a crise de depressão. Mas eu quero que você saiba de uma coisa. Ainda que você esteja passando por lutas, por tribulações, por aflições, por dificuldades, ore, porque Deus, ele é o único que pode lhe sarar, lhe curar, lhe livrar dessa tristeza. Eu quero que você saiba de uma coisa. Ainda que os seus pecados, ainda que as suas iniquidades, ainda que as suas lutas, as suas aflições, elas sejam como um jugo pesado para você, apegue-se com Deus, apegue-se com Jesus, porque a Bíblia diz que ele transforma o seu jugo pesado em um jugo leve, um fardo leve. A Bíblia não diz que nós iremos deixar de ter jugos, a Bíblia não diz que nós não teremos mais fardos, mas a Bíblia ela fala que ainda que os nossos fardos sejam pesados, Jesus ele fará com que eles fiquem leves. Então guarde essa palavra no seu coração no dia de hoje. Confie em Deus, porque você ainda vai ver a glória de Deus na sua vida. E ainda que você passe por lutas, Deus ele irá lhe livrar. Amém? Fiquem com Deus. Jesus te ama. Que a graça do Senhor lhe cubra, lhe proteja e que o Senhor nunca saia de perto de ti. Que o Senhor vá na sua frente, que o Senhor lhe guarde, lhe proteja, lhe livre de todo o mal, de toda seta do inimigo. E que essa seja a nossa oração, pedindo que Deus nos proteja. Hoje e sempre. Amém. Fiquem com Deus. Jesus te ama. Tchau.